Deus abençoe tua vida. Queridos, a situação é o seguinte, eu estou num problema muito sério. Eu sou um cara muito organizado, né? Principalmente com a palavra. Eu fiz um esboço aqui, bonito, tal, introdução, argumentos, conclusão, conforme manda o figurino, né? Mas, assim, Deus falou muito ao meu coração. E eu não vou pregar isso aqui hoje. Eu não sei, mas eu poderia ir embora já. Se eu fosse embora já, eu iria cheio de Deus. E eu fiquei numa situação muito complicada, porque eu tento ser muito responsável com a palavra, com as coisas da palavra. E eu estava ali, chorando ali. E Deus, no meu coração, eu tenho que falar outra coisa com vocês. E essa outra coisa que eu vou falar com vocês não tem esboço, né? Não tem introdução, não tem argumentos, não tem conclusão. Mas eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu acho assim, a obra que Deus tem na vida desta igreja, deste povo, é uma obra muito grande. Eu estou muito impactado por algo que vem de Deus, muito forte. E eu estava ali atrás, eu não estava me aguentando. E meu coração cheio, cheio. E quando a gente começou a louvar, e nós começamos a adorar o Senhor, nós começamos a dizer: Santo, Santo, Santo. Os céus foi se abrindo neste lugar, eu fui sentindo a presença maravilhosa de Deus. Eu fui sentindo uma unção tão grande, até agora não estou conseguindo nem falar ainda. E eu estava naquele canto ali esperando. O Edmur até precisou me achar, porque eu estava meio tonto, ele não sabia se ia para frente, se ia para trás. Mas Deus me falou para eu pregar uma outra palavra, e é isso que eu quero. Eu quero tentar compartilhar isso com você. Vou tentar tomar uma água aqui. Eu quero que você abra em Isaías, no capítulo 6. Deixa eu me recompor aqui. E eu não sei o que Deus vai fazer aqui, irmãos. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Mas deixa eu te dizer algo. Deus vai fazer algo maravilhoso, tremendo e grandioso aqui nessa noite. E eu preciso que você que entrou nesse lugar, você não entrou aqui porque te convidaram, você não entrou aqui porque de repente você não tinha nada o que fazer, você entrou aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. E eu quero que você, nesse momento, eu queria que você estivesse atento àquilo que Deus vai falar com você, que você estivesse com o seu coração aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai fazer nessa noite. Porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Isaías capítulo 6 diz assim, nós vamos ler do verso 1 para frente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela ele tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Até aí, esse trecho é um texto muito conhecido, queridos, que fala a respeito do chamado do profeta Isaías. Isaías, muito provável, já estava profetizando. Ele já era uma pessoa que exercia o ministério profético naquele lugar, naquele reino. Mas algo aconteceu na vida dele nesse capítulo, nesse dia, nesse momento. Algo aconteceu na vida dele. Ele teve uma experiência poderosa com Deus. Ele teve uma visão da glória de Deus. Ele teve uma visão da santidade de Deus. E ele até então ele era um profeta. Ele exercia o ministério profético. Mas nesse momento, nessa ocasião, ele viu algo diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto na sua vida. E o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Dizem os estudiosos, alguns acreditam que o profeta Isaías, ele era primo do rei Uzias. E algumas pessoas conjecturam sobre a possibilidade da morte do rei Uzias ter causado um impacto na vida do profeta Isaías. Isaías, quem sabe, seria um homem que fazia parte da corte, por ser parente do rei Uzias. Quem sabe Isaías fosse um homem que vivesse à sombra do reinado do seu primo. Quem sabe fosse um homem que vivesse sobre as benesses do reinado do seu primo. E naquele momento algo acontece, o rei Uzias morre. E talvez isso pudesse trazer na vida de Isaías um impacto na sua vida, no seu cotidiano. E às vezes, querido, nós passamos por situações na nossa vida, situações imprevistas, coisas que ocorrem, coisas que nos trazem preocupações. Talvez a morte do rei Uzias trouxesse preocupação para Isaías. Como é que vai ser a minha vida agora? Como é que vai ser daqui para frente? E às vezes nós passamos por situações, por momentos delicados, por momentos difíceis, imprevistos que vêm sobre nós, coisas pelas quais nós não estamos esperando. E essas situações às vezes chegam na nossa vida, e essas situações às vezes nos trazem preocupações. É uma perda, perdemos alguém importante para nós. Às vezes perdemos aquele emprego que a gente sempre cultivou, que a gente sempre sonhou, que a gente sempre desejou, que a gente sempre quis. Às vezes as coisas não dão tão certo como a gente imaginava. Às vezes as coisas não estão dentro daquilo que a gente programou. E tinha acontecido algo na vida do profeta Isaías. A morte do rei Uzias pudesse então ter trazido algum tipo de preocupação. Mas em meio a tudo isso, em meio a toda essa preocupação, em meio a toda essa turbulência, em meio a todo esse momento difícil, algo aconteceu na vida dele. Ele teve uma visão do Senhor. E deixa eu te dizer algo nessa noite. A manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, ela não está presa aos momentos que nós achamos adequados. Mas Deus se manifesta de maneira poderosa, de maneira grandiosa, até naqueles momentos que nós não achamos que nada vai acontecer. Às vezes é num momento de dificuldade, às vezes é num momento de luta, às vezes é num momento de perda.
Às vezes é nesse momento que nós vemos os céus abertos e nós vemos a glória do Senhor e nós vemos a manifestação de Deus. A Bíblia diz que ele teve uma visão e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor do alto, assentado num alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele viu o Senhor. No momento de dificuldade, talvez, no momento de perda, no momento onde a angústia estava na vida dele, ele tem uma visão de Deus, ele tem uma visão do Senhor. Talvez existam pessoas aqui hoje, que entraram aqui neste lugar, passando por momentos difíceis na sua vida, passando por situações complicadas. Talvez você tenha dito: eu estou vivendo o momento mais difícil da minha história. Eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida. Eu nunca passei por uma turbulência como eu tenho passado nesses dias. E talvez você não tenha visto nada acontecer, mas eu quero dizer algo para você nessa noite, que é nesses momentos, que é nessas horas, que nós veremos os céus abertos, e nós teremos uma visão de Deus a respeito daquilo que Deus quer para a nossa vida. E essa visão que Isaías tem é uma visão que não apenas vem falar para ele a respeito dos seus problemas. Na verdade, Deus nem fala com ele a respeito disso. Mas, querido, a visão de Deus, ela traz um direcionamento para a nossa vida. A visão de Deus, ela traz um direcionamento para a nossa caminhada. E a Bíblia diz que ele tem uma visão do Senhor. Veja lá, verso 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a primeira coisa que Isaías vê, quando ele tem um vislumbre da glória de Deus, quando ele tem um vislumbre de Deus, quando ele tem essa visão sobre Deus, a primeira coisa que Isaías vê é a manifestação da santidade de Deus. O texto diz que ele viu os serafins com 6 asas, e esses seres cobriam os pés em sinal de reverência, cobriam o rosto em sinal de reverência diante de Deus, e com 2 asas eles voavam, e enquanto voavam, diziam numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. A visão de Isaías é uma visão que mostra a santidade do Senhor. A visão de Isaías é uma visão que mostra a grandeza do Senhor, a glória do Senhor. E aqueles seres então adoravam a Deus. Havia uma manifestação de um louvor, de uma adoração a Deus naquele momento, naquele lugar. Aqueles seres voavam com 2 asas, cobriam o seu rosto, cobriam os seus pés e clamavam: Santo, Santo, Santo. E a primeira coisa, querido, quando nós vemos a Deus, quando nós temos um vislumbre de Deus, quando nós temos um momento de intimidade com Deus, é impossível chegar perto de Deus sem reconhecer a santidade de Deus. É impossível chegar perto do Senhor e não reconhecer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E Isaías então vê aquilo, e ele continua dizendo: olha, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. E a visão que Isaías tem é da terra toda cheia da glória do Senhor, de um mover poderoso de Deus, de uma unção poderosa do Senhor derramada sobre toda a carne, sobre toda a criatura. E ele enxerga isso. Então o primeiro impacto que ele tem nessa visão é se confrontar, é se deparar com a santidade de Deus. E isso faz com que haja algo na nossa vida. Veja o que diz o verso 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5. Então disse eu:
Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E algo acontece na nossa vida, quando nós nos deparamos, quando nós somos confrontados com a santidade de Deus, quando nós nos encontramos com a santidade de Deus, quando nós olhamos para aquilo que Deus é, quando nós olhamos para a natureza do Senhor, algo acontece na nossa vida. Isaías disse então: meu Deus, ai de mim, porque sou um homem impuro, sou um homem que possui lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Ai de mim, porque estou perecendo. Deixa eu te dizer algo. O conhecimento da glória de Deus, ele não vem na nossa vida apenas para trazer sobre nós um arrepio, um mover, mas o conhecimento da glória de Deus, ele vem sobre nós para produzir em nós uma convicção do nosso estado, de quem nós realmente somos e qual é a nossa real situação. Quando olhamos para Deus, nós somos confrontados, é como se olhássemos um espelho e pudéssemos ver quem realmente nós somos. Olhar para Deus, olhar para a santidade de Deus, é trazer sobre nós a realidade daquilo que nós somos. E Isaías tem essa experiência. Ele diz: ai, porque eu estou perecendo, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deixa eu te dizer, querido, intimidade com Deus, relação com Deus, busca de Deus, busca da santidade de Deus, busca da presença de Deus, tem que produzir em nós uma convicção de quem nós somos. Qual é o estado da nossa alma, qual é o estado da nossa vida. Se nós não nos deparamos com aquilo que nós somos, é porque nós estamos afastados de Deus. Porque quando nós realmente vemos a Deus, porque quando nós realmente vemos a glória de Deus, porque quando realmente nós vemos a santidade de Deus, a nossa realidade é colocada em xeque. A nossa realidade é confrontada. E se nós somos tementes a Deus, se apodera de nós um temor. E a gente diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Querido, a presença de Deus, ela tem que trazer uma convicção do pecado. A presença de Deus, ela tem que trazer uma convicção daquilo que nós somos. A presença de Deus tem que trazer uma convicção daquilo que nós temos. A presença de Deus tem que trazer uma convicção de qual é a cultura que nós estamos vivendo. Não existe presença de Deus que não traga a convicção do pecado. Se eu não sou confrontado, se você não é confrontado, é porque temos chegado muito pouco a Deus. A gente chega em muitos lugares, queridos. Às vezes a gente se aproxima de muitas coisas. A gente se aproxima da religiosidade. A gente se aproxima até do mover. Mas quando nós nos aproximamos da presença de Deus verdadeiramente, vem sobre nós uma convicção de quem nós somos e de que cultura nós vivemos. E Isaías diz assim: ai de mim, porque sou um homem puro. E a primeira coisa que causa na nossa vida ao chegarmos diante do Senhor é uma convicção de que somos pecadores, somos pecadores. E é importante a gente entender isso, porque às vezes vivemos em tempos onde nós nos conformamos com tudo. Nós estamos conformados com o mundo, nós estamos conformados com o padrão mundano. A gente vai se adequando, a gente vai aceitando. Ah não, isso aí não dá nada, isso aí não tem problema não. O mundo mudou, agora as coisas são diferentes. Isaías fala: eu sou um homem de lábios impuros. O falecido pastor Kleber dizia: Isaías tinha a boca porca. Às vezes reclamava da vida, né? O que saía da boca dele era só reclamação.
O que saía da boca dele era só palavrão. O que saía da boca dele era só conversa estranha, conversa que não era adequada para crente. Mas quando ele tem um vislumbre da glória de Deus, ele é confrontado. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. A presença de Deus na tua vida vai trazer sobre você uma convicção de quem você é. A presença de Deus na tua vida vai trazer sobre você uma convicção de áreas da tua vida que precisam ser mudadas. A presença de Deus na tua vida vai trazer sobre você a convicção de que existem coisas em você que precisam ser limpas, que precisam ser tratadas. Sabe por quê, queridos? Nós não vamos ver a glória de Deus, nós não vamos ver a santidade de Deus, nós não vamos ver a presença de Deus impuros. Nós não vamos ver nada de Deus com as roupas impuras, com as roupas sujas. Se queremos ver a manifestação da glória de Deus, algo precisa acontecer na nossa vida. E a primeira coisa que tem que acontecer é a convicção de quem eu e você somos. A Bíblia fala que quando há um manifestar grandioso de Deus, a primeira coisa que acontece na vida das pessoas é a convicção dos pecados. Lá no livro de Atos, nos primeiros capítulos, o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, se levanta, começa a pregar. Ele nem era um homem eloquente, talvez ele nem tivesse o esboço dele, mas ele começa a falar cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz, a Bíblia usa uma palavra assim, e aquele povo se compungiu. Compungiu, falamos esses dias com os alunos da IDM, compungir é estar naquele momento em que você tem uma real noção de quem você é, uma real noção da sua condição de pecador. Compungir é entrar num estado de angústia pela sua condição de pecador. Sabe o que me assusta? Sabe o que me assusta? Me assusta que crentes nos dias de hoje não se angustiam mais com as suas condições de pecadores. Me assusta que pessoas que frequentam as igrejas, que pessoas que sentam no banco das igrejas, não se mais angustiam com as suas condições de pecador. O pecado não causa mais angústia nas pessoas. As pessoas têm vivido vidas assim, igual, não há diferença mais entre aqueles que servem a Deus e entre aqueles que não servem. A vida é a mesma. Praticam de tudo igual. E Isaías vivia no meio de um povo corrupto, que ele diz: olha, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Então a convicção, quando nós não somos confrontados com a glória de Deus, vem sobre nós uma convicção de quem nós somos. E a gente não se aguenta. E a gente não se aguenta. Mas vem também uma convicção de qual é o contexto em que nós vivemos. Qual é o contexto cultural que nós vivemos? Ele fala: eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo impuro. Mas a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos o que? Transformar a nossa mente. E essa visão então promove algo em Isaías, e a primeira coisa que promove é a convicção de quem ele é. Querido, você precisa sair daqui dessa noite convicto de como estão as tuas vestes. Você precisa sair daqui nessa noite tendo a convicção e a certeza de quem é você. Porque um vislumbre da glória de Deus traz essa convicção na nossa vida. Deus não chamou eu e você para que nós fôssemos iguais ao mundo, pelo contrário. Deus tem nos chamado para que nós sejamos igual ao Pai. Eu ia falar sobre isso hoje. Ia falar sobre o filho que parece com o pai. E nós somos chamados, nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala: vós não sois mais servos, mas sois filhos. E se nós somos filhos, nós temos que manifestar em nós as características do Pai. E se o Pai é santo, 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 esse deve ser o meu alvo, deve ser o teu alvo. Mas quantas vezes nós estamos acostumados com toda a podridão, com toda a imundícia desse mundo, e isso passa assim,
não faz diferença nenhuma na nossa vida, é tudo igual. Ai, já viu o pastor falar nesse negócio aí? Querido, se isso não causa angústia no teu coração, se isso não causa angústia na tua vida, se isso não causa preocupação, significa que você não está perto de Deus. Porque quando estamos perto do Senhor, vem uma convicção da nossa condição de pecadores. A Bíblia fala que aqueles crentes de Atos dos Apóstolos estavam ali chorando, entraram num estado de euforia, entraram num estado de angústia pela sua condição. A história conta a respeito de Charles Finney, que foi um grande evangelizador, um grande pregador, alguém que era cheio da presença de Deus. E ele tem um livrinho pequenininho assim, me ajude a lembrar, falei para meus alunos semana passada, acho que é a obra do Espírito Santo, uma coisa assim, depois eu lembro e falo para vocês. Charles Finney, da editora Betânia, eu acho, livrinho pequenininho, todo crente antigo já leu, e ele conta a história, queridos, que ele era um homem muito usado por Deus, havia uma unção poderosa de Deus sobre a vida daquele homem, e ele viajava pregando o Evangelho, e a história, o livro diz que ele chegava em algumas cidades. Quando ele chegava naquela cidade, a cidade sentia no ar que algo chegou ali. E diz um trecho do livro que ele começou a pregar numa certa cidade, basicamente ele só leu um trecho da Bíblia, e aquele povo daquela cidade entrou num estado de angústia, de reconhecimento da sua condição de pecador, de reconhecimento da sua condição de quem eram, e diz que não deixaram ele sair dali enquanto ele não orou por todo mundo, e todo mundo confessou pecado, e foi um quebrantamento gigantesco. Mas um vislumbre da glória de Deus, um vislumbre da presença de Deus tem que trazer em nós um incômodo. Quem nós somos? Para que nós somos? A glória de Deus traz a convicção de quem eu e você verdadeiramente somos. E se não traz isso, tem um problema muito sério na nossa vida. Mas quando nós chegamos diante de Deus, como Isaías, ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Nós estamos nos acostumando demais, queridos, como cristão, como igreja, nós estamos nos acostumando demais com os padrões mundanos, nós estamos nos acostumando demais com as coisas do mundo. Já não há muita diferença entre a nossa vida, entre a vida de outras pessoas. Em algum momento no passado você conseguia distinguir quem era crente, né? Você conseguia saber quem era crente, só pelo jeito de andar. O cara andava, a glória de Deus andava com ele, a santidade de Deus andava com ele. Hoje em dia é muito difícil. Nós estamos aceitando que os padrões do mundo venham para a nossa vida. E está tudo bem, é assim mesmo. Estamos vivendo na modernidade, o mundo mudou, as coisas mudaram. Isaías então tem um vislumbre. A primeira coisa que acontece na nossa vida, quando nós nos achegamos a Deus, perto de Deus, da santidade de Deus, é reconhecer que nós somos. Outra coisa que acontece, verso 6, mas um dos serafins voou para mim, diga voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com ela ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Outra coisa que acontece, a primeira coisa é que nós temos a convicção de quem nós somos. Mas a obra de Deus não é uma obra apenas para a gente ter a convicção de que somos pecadores. A obra de Deus é uma obra para transformar a nossa vida. E a Bíblia diz então que o serafim vai lá com uma tenaz é uma espécie de um alicate grande assim. E ele vai lá no braseiro, na churrasqueira de Deus, né? Na churrasqueira do Espírito Santo, e ele pega uma brasa e ele voa e fala: Isaías, estica a língua. Já que você é um homem de lábios impuros, Isaías, estica essa língua para cá. Vamos queimar tudo quanto é palavrão, tudo quanto é piada suja, tudo quanto é maledicência, tudo quanto é blasfêmia. Vamos queimar essa boca, Isaías. Estica a língua. E o texto diz que ele voou trazendo nas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
e com ela Ele tocou a minha boca. A obra de Deus não é apenas para trazer a convicção da nossa condição de pecador, mas quando nós nos aproximamos de Deus, algo acontece, querido. Quando nós nos dispomos a buscar o Senhor, algo acontece. Nós temos a convicção de quem nós somos, e depois há uma transformação na nossa vida, há uma mudança na nossa vida, porque relacionamento com Deus, relacionamento com a presença de Deus, produz mudança. Querido, se você não mudou, se você não mudou até hoje, se você continua derrapando em coisas, faz 10 anos, faz 20 anos, não mudou na tua vida, sabe por quê? Você não tem estado próximo do Senhor. Porque quando nós nos dispomos a chegar diante de Deus, quando nós nos dispomos a chegar diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, do poder do Senhor, nós temos a convicção de quem nós somos, e Deus produz uma mudança em nós. E a Bíblia diz que então aquele anjo, aquele serafim, pega uma brasa e fala: estica aí a sua língua, Isaías, que nós vamos queimar hoje. Quem sabe Deus vai queimar hoje na tua vida aquilo que tem sido problema, aquilo que tem sido obstáculos, áreas da tua vida que você não consegue vencer, pecados que você não consegue vencer. Hoje, nessa noite, o Senhor vai mandar um anjo do céu com uma brasa tirada do altar, e Ele vai colocar sobre você, e a sua vida será transformada, a sua vida será mudada. E a única coisa que nós precisamos para que aconteça isso na nossa vida é uma disposição no nosso coração de olhar para os céus e olhar para os céus abertos, aonde está manifestada a glória de Deus, aonde nós podemos ver o trono do Senhor, aonde nós podemos ver a adoração contínua ao Senhor. E ele tem então a convicção do pecado. E o segundo passo, é importante aprender isso. Tirar a nossa iniquidade não é uma obra minha nem sua. Vencer o pecado que está na minha vida, na tua vida, não é uma obra nem minha nem sua. Isso é uma obra do Espírito Santo. É uma obra de Deus. Ele vai fazer uma obra na sua vida. Ele vai transformar áreas da sua vida. Ele vai te fazer vitorioso. Ele vai te fazer vitoriosa. E ele trouxe então na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Deus quer nessa noite purificar a vida de muitas pessoas. Deus quer nessa noite fazer uma obra. Deus quer nessa noite tirar a iniquidade da vida de muitos. Deus quer nessa noite fazer um rebuliço nesse lugar e tocar a vida de pessoas, e você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou, porque Deus vai trazer uma brasa do céu e vai tocar em você. Terceira coisa que acontece quando nós temos um vislumbre da glória de Deus: a primeira é, nós temos a convicção de quem nós somos. A segunda é, o Senhor produz em nós uma transformação de vida. Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira as nossas iniquidades. E a terceira coisa que acontece, veja lá: depois disso ouvi a voz do Senhor, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Diga: ouvi a voz do Senhor. Bem forte, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou concluir. Olha só, quando nós temos um vislumbre da glória de Deus, em primeiro lugar, Deus produz em nós uma convicção do nosso estado, quem nós somos, o que nós temos. É como se Deus colocasse o espelho, né? O espelho de Deus. E querido, o espelho de Deus não dá para fazer maquiagem que engana. No espelho de Deus não dá para pôr uma peruca para disfarçar as imperfeições. No espelho de Deus não dá para chamar a melhor maquiadora que tem na igreja, a filha da Sueli, como é que é o nome dela? Amanda, excelente maquiadora. Mas nem Amanda é capaz de esconder as nossas iniquidades no espelho de Deus. Então o espelho de Deus produz uma convicção de quem nós somos.
A gente começa a se corroer por dentro, dizer, meu Deus do céu, eu tenho uma boca impura. O outro começa a dizer, meu Deus do céu, eu não tenho vitória nessa área. O outro começa a dizer, meu Deus do céu, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema assim. A gente começa a ter uma convicção de quem nós somos. E a segunda coisa que acontece é que o Senhor produz em nós uma mudança. E a mudança vem na nossa vida a partir do momento que nós chegamos perto de Deus, que nós vemos a glória de Deus, que nós vemos a santidade de Deus. E tem gente patinando aí, sabe por quê? Está longe de Deus. É que nem aquela música antiga, né? Está vendo Deus só de ouvir falar. A música que a gente cantava antigamente dizia, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Palavra de Jó, baseado no texto de Jó. E tem gente, a igreja está cheia de, querido, é uma realidade. A igreja está cheia de gente com nome no livro de membro, com carteirinha de membro, né? Até o carimbinho lá, em dia, mas que está longe de Deus. E aí não consegue vencer em áreas da vida, continua pecando, continua patinando, continua na iniquidade, continua no pecado. Mas quando nos aproximamos de Deus, nós temos a convicção do nosso estado, e o Senhor promove em nós uma mudança. Ele limpa a nossa vida, Ele tira a iniquidade, Ele tira o pecado. E a terceira coisa que Ele promove em nós é o quê? Uma disposição para servir o Senhor. É uma disposição para colocar a nossa vida ao serviço do Senhor. Olhar para Deus, olhar para a glória de Deus, olhar para a santidade de Deus, não é apenas para a gente rodar, para a gente rodopiar, mas é para a gente dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías então tem o seu pecado purificado, ele ouve um chamado, ele ouve uma voz, ele ouve assim alguém que dizia, a voz de Deus. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa voz tem ressoado, queridos. Deixa eu te dizer algo nessa noite, e eu vou encerrar com isso. Essa voz tem ressoado pelos 4 cantos do mundo nos dias de hoje. Deus ainda tem falado, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa voz tem ressoado. Mas deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo fala no meu coração. Poucas têm sido as pessoas que têm ouvido essa voz e que, assim como Isaías, tem se colocado à disposição de Deus e tem dito assim, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, envia a mim, Senhor, eu vou, Senhor, eu vou. As pessoas estão tão ocupadas com as suas próprias coisas, as pessoas estão tão ocupadas com a sua própria vida, e essa ocupação com a sua vida, querido, produz uma situação em você. Primeiro, não te permite ver a glória de Deus. Essa vida ocupada que eu e você levamos, ela nos impede de ver a glória de Deus. E quando nós não vemos a glória de Deus, nós não temos convicção de quem nós somos, nós passamos a nos acostumar com tudo que está aí ao lado, com tudo que está acontecendo. Tudo passa a ser normal para nós, tudo passa a ser, tudo bem. E quando nós não reconhecemos quem nós somos, quando nós não reconhecemos a nossa condição de pecador, quando nós não reconhecemos que temos iniquidade em nós, quando nós não reconhecemos que existe pecado em nós, quando nós não reconhecemos que nós estamos acostumados com esse mundo, nós não somos curados, nós não somos perdoados. Arrependimento é o primeiro passo do perdão, né? O primeiro passo do perdão é o arrependimento. E deixa eu te dizer,
Às vezes até, presta atenção aqui, olha para mim. Às vezes até há no teu coração uma disposição. Às vezes até há no teu coração uma vontade de servir. Mas deixa eu te falar, querido. O chamado é para todos. Mas para atender esse chamado, precisa passar primeiro lá na brasa de Jesus. Lá na brasa do altar. Às vezes você tem até vontade, mas sabe o que está faltando na tua vida completar esse ciclo? É o reconhecimento de quem você é. É o reconhecimento de áreas da tua vida que precisam ser mudadas. Você não vai servir a Deus. Você não vai ser útil à obra de Deus desse jeito. Só que o chamado está ressoando nessa noite ainda. E eu ouço agora a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem enviarei? O chamado de Deus ressoa. E eu quero dizer para você nessa noite, que Deus quer não apenas mudar a sua vida, não perdoar os seus pecados, não apenas tirar a sua iniquidade, mas Ele quer fazer um chamado para você. Olha, eu tenho algo para fazer nesse mundo, existe uma obra para ser feita nesse mundo, existe um trabalho para ser feito. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Fique de pé. Fica de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos.